vai falar hoje, são 14 os grandes sintomas e sinais da depressão. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente poder não perder o foco, tá? Esses dois primeiros que eu vou falar, gente, sentimento de tristeza e pesar e perda de interesse em atividades previamente consideradas agradáveis, são fundamentais que estejam no quadro da depressão. Eu diria que são os dois sintomas que a gente chama de sine qua non. Todos os outros sintomas podem ou não estar presentes, mas esses dois sempre estarão. Então vamos lá. Sentimento de tristeza e pesar. Então, são pessoas que não conseguem ter um pensamento bom, é sempre aquela coisa triste, pesarosa, né? Perda do interesse em atividades previamente consideradas agradáveis, ou seja, essa pessoa não mais realiza coisas que antes ela tinha prazer. Pessoa que gostava de dançar, gostava de ouvir música, ela deixa de fazer isso. Isso é muito importante. Alteração do sono. Interessante é que na depressão, a alteração do sono pode dar insônia, em geral dá uma insônia que a gente chama de insônia terminal, a pessoa deita, dorme e acorda entre 3 e 4 horas da manhã. Ou então um excesso de sono, que é a hipersonia, que é aquela pessoa que tem uma depressão que ela tende a fugir mais dos problemas e ela dorme, mesmo não tomando nenhum remédio, ela dorme muitas horas à noite e muitas horas ao dia. Quarto, perda ou aumento de peso, né? Isso pode acontecer, as depressões mais graves, em geral, a pessoa perde muito peso, mas é também comum que a pessoa tenha um ganho de peso, porque toda depressão, em geral, vem depois de um estresse prolongado. E o estresse prolongado libera cortisol, e o cortisol tende a fazer com que a pessoa ganhe um apetite muito para doce, então a pessoa pode ganhar peso nesse estresse prolongado que vai desaguar na depressão. Outra característica, número 5, pessimismo obsessivo relacionado a acontecimentos negativos, pessoais ou familiares, o que configurarão um estado de humor pessimista. O que é isso? Nenhuma pessoa com depressão tem pensamentos positivos. Os pensamentos são sempre negativos. Nunca vai dar certo, sempre quando recebe uma notícia vai ver pelo viés negativo. Qualquer atraso de um filho vai ser tido como algo trágico que aconteceu e isso faz parte, esse pessimismo obsessivo, ou seja, não há espaço para pensamentos positivos. Vamos lá, sentimentos de desesperança e impotência. Toda pessoa com depressão, ela tende realmente a não ter esperança nada em boas coisas, né? E sempre com uma sensação de impotência para fazer alguma coisa para melhorar. Labilidade emocional, o que é isso? São aquelas pessoas que estão tão deprimidas que elas, qualquer coisa que você fale, o choro brota, né? O choro fácil, aquele choro que está o tempo todo para transbordar, né? Atividade motora mais lenta ou mais agitada. Aí depende da pessoa, porque você pode ter uma depressão extremamente ansiosa, que é aquela pessoa que não consegue ficar parada, ela anda para um lado, anda para o outro, não tem sossego, ou então ela pode ter uma depressão mais lenta, né? Ela se move mais lentamente, ela tem mais dificuldade de fazer as coisas, o raciocínio está mais lento. Em geral, a gente separa da depressão ansiosa da depressão inibida, que é essa depressão que a pessoa dorme mais, fala menos, está sempre muito lentificada. Perda de energia e muito cansaço, isso é muito comum. As pessoas sempre colocam, eu não tenho energia, eu não tenho força para fazer as coisas. Então, isso também é uma característica muito comum da depressão. Estado emocional de apatia ou intensa irritabilidade. É tão interessante porque a gente pode achar que o deprimido não está irritado, porque ele está lá quietinho, sem fazer nada, apático, mas a grande maioria tem dentro uma irritabilidade que se irrita quando as pessoas chegam perto, quando as pessoas falam, você devia ir a uma igreja, você devia fazer isso, você devia ler, você devia fazer exercício. Isso causa profunda irritabilidade no deprimido porque ele realmente se vê incapaz de fazer isso. Seu pensamento está todo voltado para uma incapacidade. Então, quando a pessoa chega falando até numa boa intenção, ele vê isso como se fosse assim, ele não tem noção do que eu estou sofrendo. E o que ele faz? Fica muito irritado.
Então não é incomum, eu diria até que é comum, ver uma pessoa deprimida extremamente irritada. Dificuldade de atenção e concentração e memorização. Por quê? Simples, gente. Se você tem um cérebro depressivo, ele está inundado de pensamentos negativos. Então aqueles pensamentos ficam obsessivamente se repetindo e isso faz com que a pessoa não consiga prestar atenção em outras coisas que não sejam coisas negativas. E isso acaba fazendo com que a pessoa não concentre, não tenha sua atenção focada e acabe prejudicando a memorização. O que não pode acontecer é um deprimido ficar vendo coisas ruins o tempo inteiro, que isso só piora. Então, assim, nada de repórter, nada de jornais, por favor, de preferência, se ele quiser ver alguma coisa, que seja um documentário, que seja por alguma coisa boa, que seja a vida dos animais, do lado bom, é claro, uma coisa que fala de pássaros, de florestas, ou comédia, mas nunca coisas que remetam mais pensamentos negativos. Perda da autoestima e sentimentos de culpa sem motivo. Todo deprimido tem uma visão de si próprio muito ruim, não tem uma autoavaliação. A autoestima da gente é a própria autoavaliação que a gente faz da gente. Um deprimido se vê uma pessoa incapaz, se vê uma pessoa frágil, sem coragem, sem condições físicas, psíquicas e psicológicas para mudar a sua situação. Então isso é uma coisa muito comum. E o pensamento sempre relacionado à culpa. O deprimido ele tem culpa até do que ele não fez, ele tem culpa até de pensar algo negativo em relação a outra pessoa. Então isso também é uma característica. Redução ou perda do desejo sexual. Muito comum acontecer. Por quê? Primeiro que você tem um excesso de cortisol, você tem uma baixa de metabólitos produzidos no cérebro, como a serotonina, a dopamina. E, em geral, as depressões que cursam com uma baixa de dopamina têm essa falta do desejo, tá? Vamos lá. E pensamentos recorrentes de morte e suicídio. Isso também, gente, é muito comum, tá? O deprimido, ele tem esse pensamento, não é que ele queira, é como se fosse um pensamento intrusivo. E ele, muitas vezes, ele começa a pensar no seguinte sentido: se eu deixar de viver, eu vou deixar de sofrer, o que não é verdade, mas ele pensa assim. E muitas vezes, se a depressão não é tratada, isso evolui para um desespero de deixar de sentir todas essas 14 características que a gente botou, e aí ele se torna realmente um risco de tirar a sua vida, sempre por desespero. Um suicida não tira a vida porque ele tem alguma ideologia e vai morrer por aquilo. Não, ele tira para deixar de sentir tudo isso aqui que está sentindo. Depressão tem tratamento, depressão tem cura e a gente tem que fazer essa informação chegar que, por mais difícil que um quadro pareça, tem como resolver. Vamos lá. Porque a gente tem que ver que o conceito de felicidade está muito errado. O conceito de felicidade que a nossa sociedade nos passa é a tal da ditadura da felicidade, que não tem nada a ver com felicidade. Ditadura não combina com felicidade, em nenhum momento. Então, o que as pessoas colocam? Que você tem que ser feliz o tempo inteiro, que você tem que postar sempre felicidade, que você é boa mãe, boa esposa, malhadora, você tem que estar bonita, linda, o que acaba sendo uma escravidão. E não uma felicidade. Felicidade é uma coisa bem mais simples, Angélica. Por exemplo, qual é a felicidade do sol? Iluminar. Iluminar, gerar vida. De uma macieira, da maçã. Então, assim, a gente se esquece que nós somos membros da natureza. A gente se acha, mas a gente é igual. Todos nós somos feitos de carbono, né? E hidrogênio, não tem muita diferença da mosca ou pra gente. Então, se tudo na natureza tem uma função e um propósito de existir, sim, nós também temos. Aí você vai falar assim, mas como é que a gente sabe? Porque a macieira já vem o software rodando, vai dar a maçã. É isso. Não dá outra coisa. Simples, porque pra gente foi dado o livre-arbítrio, você vai poder escolher. Mas aí Deus deu uma cola.
ou o dono do universo, o que você quiser chamar. O que é a cola? Os seus dons e talentos. Sim, alegria é essa emoção imediata que a gente está sentindo aqui agora, e faz bem pra gente, faz bem para todo mundo que está ao redor. Mas felicidade é uma coisa muito mais duradoura. Felicidade é um estado de espírito, de que você está caminhando no caminho certo. E essa caminhada tem altos e baixos. Sim. Porque assim, eu preciso da tristeza? Eu preciso. Você falou uma coisa linda antes de começar, que você gosta do silêncio. Silêncio hoje é uma coisa que está em extinção, né? E é necessário o silêncio para você se conectar com essa fração divina que a gente traz. Ninguém se comunica com alguma coisa maior no meio da multidão. Eu sempre digo uma coisa, a gente se aliena na multidão, mas a gente se encontra e transcende na individualidade, no silêncio. Então, assim, essas pessoas que falam assim, eu não consigo ficar em silêncio, que pena, porque está desconectado de si mesmo. Sim. Nunca vai achar qual é a essência, qual é o dom. Você precisa da tristeza, não da depressão. A tristeza é o contraponto, é aquela hora que eu paro e falo assim, peraí, tem alguma coisa errada, deixa eu refletir. É que nem tudo na natureza, né? Você precisa da luz e você precisa da escuridão. O contraste yin e yang não tem jeito. Não tem jeito. Então a gente precisa de tristeza. Eu, por exemplo, eu gosto de momentos de tristeza. Eu acho que são os melhores momentos para a gente refletir. Né? Porque assim, ansiedade é necessário. A ansiedade está ligada ao nosso sistema do medo. E o medo está ligado ao sistema mais primitivo de preservação da vida, sobrevivência. Então, assim, a gente sempre vai ter esse instinto de preservar a espécie. Né? Então, isso é ansiedade. A ansiedade, ela só se torna patológica quando ela entra numa quantidade grande e começa a paralisar a sua vida. Então, a gente tem os transtornos de ansiedade, que aí a gente inclui o pânico, que todo mundo conhece, que é uma imensa ansiedade num curto espaço de tempo. Você tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, aquelas pessoas que estão sempre como se tivessem 220 volts. A pessoa está sempre apavorada, sempre com medo. Você tem o próprio toque, que são os pensamentos obsessivos, né, e ritualizados, que são aquelas pessoas que estão sempre pensando negativo, dão um valor para o que pensa, como se a gente fosse o que pensasse. A gente é o que faz. Porque o pensamento é uma coisa que o cérebro forma. E o cérebro é uma máquina programada para formar o quê? Pensamentos de proteção, para evitar que você sofra, evitar que você morra. Ele funciona assim, o tempo todo. Então, quando eu tenho um pensamento estranho e falo assim, gente, muito estranho, horrível esse pensamento que eu tive, é sinal de que você tem uma consciência maior que rejeita aquilo. Aquilo não é você. Sim. Agora, como é que for na coisa biológica, você vai ver os neurotransmissores ligados à felicidade, que são as substâncias que o cérebro produz, que são a serotonina, o GABA, que é uma substância que relaxa, é relaxante, né? Você tem a endorfina, que a gente fala muito dos exercícios, mas, por exemplo, sorrir com os amigos gera endorfina, né? Então, assim, você tem a dopamina, que dá aquela disposição de você, tipo assim, hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou me vestir para ser feliz. É aquele tesão pela vida, tesão pelas coisas. Então, você tem os neurotransmissores, você tem ondas cerebrais, porque, assim, tudo no cérebro é eletricidade, Angélica, tudo. Então, isso tudo dá a visibilidade. Por exemplo, quem é feliz dorme bem. É mesmo? A gentileza. Isso, assim, não é se o outro vai dar bom dia, dê bom dia. Se o outro responde, a gente se sente bem. Ok, mas se não responder, você também fez. Então, essa coisa, você dá um sorriso para uma pessoa que talvez só tenha o teu sorriso o dia inteiro. Você gosta mais de dar ou receber presente? Eu gosto de dar. Eu também. Eu gosto de dar. Tá Receber presente, eu fico até meio sem graça. Adoro receber presente, eu gosto. Mas assim, veja bem, quando eu falei para você, qual é a felicidade do sol? É dar a luminosidade. A nossa também é, porque a gente faz parte da natureza. Então, a gente tem que educar o nosso dia a dia para a gente dar gentileza, para receber gentileza. Então, assim, prática de gentileza, a prática da espiritualidade. E não tem nada a ver com religião. Sim. Porque espiritualidade é uma coisa muito além. É aquilo que te conecta com algo muito maior. Porque você achar... Falou isso foi Benjamin Franklin. Cara, é super bem colocado. Não tem como. É tão complexo que tem que ter uma produção. Alguém pensou nisso. Então, assim, te conectar com essa energia criadora, que é fantástica.
que aciona na gente a criatividade também. Isso é fundamental. E amigos, mais do que família. Agora, se você tiver dentro da sua família amigos, aí você... Aí é o paraíso. Aí é o paraíso. Meditar. E tem uma coisa que no livro da felicidade, eu medito pelo batimento cardíaco. Ah, é? As pessoas meditam em geral por respiração. Mas a gente, antes de ter um pulmão, já tinha um pulsar. Porque a gente primeiro pulsou, criou vasos sanguíneos para poder criar todo o resto. Sim. E tem uma coisa tão legal, um dia experimenta fazer isso. Quando você entra na sintonia da pulsação, chega uma hora que você relaxa, desaparece o corpo, você só pulsa. O excesso de ansiedade é a pré-depressão. Ninguém deprime sem um período... Passar por essa ansiedade. Sim. E geralmente de muito tempo, assim, 2 anos, 3 anos. A pessoa vai segurando até que ela abre uma depressão. Então, se a gente viu que a felicidade, o oposto da felicidade é a depressão, a ansiedade é um prenúncio de que tem alguma coisa errada. Cuidemos da ansiedade, né? Da ansiedade. Não é porque é um gatilho para vários adoecimentos, inclusive físicos. Agora a gente já está... podia conversar com você 3 dias e meio aqui seguido. A gente está terminando, mas eu queria saber como é que você, então... Estamos falando várias coisas aqui, mas como é que você, uma psiquiatra tão bem sucedida, cuida da sua saúde mental? Já vi que você medita. Medito na pulsação. Na pulsação. Ouço muita música, porque eu acho que a gente, em última instância, a gente é onda musical. Eu sempre digo assim, quando me enterrarem, tenho certeza que eu vou estar chegando num lugar e vou falar assim, me arruma o Tom Jobim, que eu estou naquela vibração. Um Tom Jobim, gente. Eu gosto de rir, de doer aqui, de dar dorzinha na barriga. Que delícia. Mas isso, gente, isso é um auge. Isso é um auge do bem-estar, né? Eu gosto demais e sou uma pessoa assim, extremamente otimista. Você fala assim, não, você lida com tanta coisa ruim, é por isso mesmo. O ser humano é um bichinho que transcende tudo. Se você der as ferramentas certas, ele é incrível, ele é deslumbrante. Tem que entender que medo e ansiedade são 2 faces da mesma moeda. Né? Não dá para dizer que uma pessoa é ansiosa e que não é medrosa. Não dá para dizer que uma pessoa tem medo e não tem ansiedade. Medo e ansiedade é um tipo de reação, de marcação que você tem no cérebro que está ligada à nossa sobrevivência. Então, por exemplo, existe um sistema, e por isso se chama reação do medo, que é acionado toda vez que a gente está em risco. Então, por exemplo, eu vou atravessar uma rua. É natural que eu olhe de um lado para o outro. O meu sistema do medo detecta se alguma coisa está em perigo. Ali eu disparo uma substância no cérebro que vai até a suprarrenal, faz com que a suprarrenal descarregue adrenalina. Tá? Adrenalina e cortisol. A partir daí eu entro em estado de alerta e vejo qual o perigo e atravesso a rua em segurança. Então, esse seria um medo bom, né? Esse seria um medo. Qual é a diferença de medo e ansiedade? Porque medo e ansiedade é a mesma coisa. A diferença é que no caso do medo, eu localizo o que está disparando essa reação, né? Para me proteger. Então, por exemplo, se eu estou atravessando uma rua, eu tenho medo que um carro me atropele. Isso é um medo, é real. No caso, por exemplo, eu estou num banco, tem um assalto, eu tenho medo real de que aquele assaltante possa me ferir ou ferir as pessoas em volta. Então, eu falo em medo. A reação é a mesma, tá? De disparar no cérebro um estímulo que vai à suprarrenal, libera adrenalina e cortisol e faz com que eu possa me alertar e fugir ou me proteger. O fato é que isso sempre ocorre. A diferença é que no caso da ansiedade, esse medo é subjetivo, não é uma coisa objetiva. Por exemplo, você tem medo de um chefe. Você trabalha com uma pessoa que você acha que ele não vai com a sua cara, ou que pede coisas demais, ou é uma pessoa muito destemperada. Então você tem um receio em relação a ele. Só que se você pensar bem, qual a probabilidade desse chefe te matar, botar em risco a sua vida? Quase nenhuma. Então, na realidade, a ansiedade é quando o medo não é concreto de risco de vida, quando é um medo subjetivo. A maioria de nós hoje tem um medo subjetivo de coisas. Medo, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, ela tem medo do futuro. Né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ganhar um dinheiro para pagar a prestação? Será que eu vou viver o tempo para usufruir isso tudo? Isso é ansiedade.
né? É a mesma coisa, só que tem que eu tenho um objeto concreto, medo de um cachorro. O outro eu tenho uma sensação. Tipo assim, será que eu vou dar certo na vida? É uma ansiedade, mas é um medo. Medo e ansiedade não tem como você separar. Em compensação, o estresse, que também está ligado nessa onda, é a reação bioquímica que ocorre. É essa reação que faz a liberação da noradrenalina, da adrenalina e do cortisol. O estresse, eu vou medir as consequências bioquímicas no corpo. Então, aí eu juntei medo, ansiedade e estresse. O estresse eu posso medir o grau de estresse. São as reações bioquímicas que ocorrem. O interessante é que, em geral, o medo é de uma coisa imediata. Isso me dá um estresse agudo, uma reação aguda. E a ansiedade, como é uma coisa subjetiva, é uma coisa que tende a ser crônica. Por isso que toda vez que há um excesso de ansiedade, né, ela deixa de ser protetora para ser adoecedora. Então, a ansiedade crônica vai dar os tais dos transtornos de ansiedade. Que aí a gente tem o pânico, a ansiedade generalizada, as fobias, a fobia social, né? A fobia social é uma coisa tão interessante, que é um medo específico, um medo enorme e exagerado de falar em público, né? De se expor em público. A fobia social é tão grande que, você tem uma ideia, um estudo na Inglaterra comprovou que o medo do inglês é maior de falar em público do que de morrer. O medo que o inglês tem em falar em público é uma coisa de 40%, de morte é 19%, se for botar na escala. Então é muito interessante que eu vejo gente ir para Londres, o brasileiro tem uma coisa horrorosa, né? Porque o brasileiro acha que falando alto ele está falando a língua da pessoa. Então o brasileiro vai para Londres, quer pedir uma informação, ele berra, né, em português, achando que está falando inglês, e além de berrar, ele toca as pessoas, que é uma coisa muito esquisita. Isso é um hábito nosso, de extremo desrespeito lá fora. Então, o inglês, geralmente, ele foge de brasileiro. Aí o brasileiro chega aqui, achei o pessoal muito mal educado. Não é, ele é fóbico. Então, geralmente, é um grupo de brasileiros pedindo uma informação, vai tudo em cima da criatura, a criatura paralisa e não consegue falar e sai. Né? Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de visão, porque a fobia social, hoje, ela é muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas sofrem por isso. E é um medo, não deixa de ser um medo infundado. Agora, por que a gente chama de transtorno de ansiedade? Na realidade, é um medo, mas é uma ansiedade, porque uma pessoa vai falar em público, o público, você já viu alguma manchete assim, palestrante estava dando palestra, o público se rebelou, matou o palestrante e foi embora para casa. Não existe isso, nenhum palestrante foi morto pelo seu público, né? Mas então, por isso é um medo subjetivo, por isso é ansiedade. E ansiedade em excesso é um transtorno de ansiedade, que nesse caso é a fobia social.